que sim, tá ouvindo bem, tá ok. Então vamos lá, gente. Então, o pessoal do Monte Alto, né, que é um colégio muito parceiro nosso, que trabalha também com educação personalizada, que tem todo esse cuidado também em informar os pais, em apoiar os pais nesse processo de educação, né? Eles me convidaram, né, em nome da Andresa, em nome do colégio, me convidou para conversar um pouquinho. Ótimo, Andresa, que você está aí. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da adaptação. E aí a gente pensou, será que existe alguma relação entre os temperamentos e esse processo de adaptação? E eu achei isso muito legal, cara. Eu nunca tinha parado para fazer exatamente essa relação. E aí eu vou preparar a live, né? Eu achei que ficou uma coisa bem interessante para a gente conversar aqui, tá bem? Ainda mais tem um tempo, né, que a gente não fala diretamente sobre temperamentos, e aí eu acabei que eu me empolguei nisso, gente. Então vamos lá. Primeira coisa, questão da adaptação, né? Nós temos 3 situações aqui envolvidas, tá? Que é a questão da criança, que é a questão da mãe e a questão da escola, tá bem? Então, a questão da escola é uma questão externa. A gente não tem controle, grandes controles sobre ela. A questão da criança e a questão da mãe são questões internas que a gente tem como trabalhar, ok? Então, a questão externa da escola seria o quê? Que fator, né? Porque a adaptação é uma situação multifatorial. A gente tem vários fatores que influenciam nesse processo. Então, a escola, qual seria a questão da escola? Por exemplo, a situação da segurança da professora. Então, eu vou pensar aqui, eu vou considerar aqui que a gente está na escola ideal, ok? Ou seja, eu tenho uma professora super segura que vai iniciar esse processo de adaptação do meu filho e eu tenho aqui um ambiente nessa escola também muito confortável, muito agradável, muito acolhedor para receber o meu filho, tá bem? Então, eu estou partindo desse princípio, que o meu ambiente externo é o ideal para esse processo de adaptação, ok? E então, sobram aqui as 2 questões internas para essa adaptação, que é a mãe e a criança. Em geral, a mãe acredita que quem precisa realmente passar por um processo de adaptação aí, na maior parte, né, do envolvimento é a criança. Mas, na verdade, não é isso, gente. O processo de adaptação escolar depende, vamos lá, 90% do envolvimento da mãe. 90% da adaptação da mãe. Tá certo? Então, passa primeiro, então a gente vai começar falando um pouquinho aí sobre essa questão da mãe. Passa primeiro, em primeiro lugar, pela segurança da mãe. Uma mãe segura, ela consegue conduzir bem esse processo e a gente consegue adaptar a criança muito facilmente e muito rapidamente. E o que influencia, gente, a segurança de uma mãe? Primeiro, a experiência dela. Então, uma mãe que já teve 3 filhos, 2 filhos, já passou por isso, né? Uma mãe com 4 filhos, quando ela vai encarar a adaptação desse seu terceiro, 4º filho, ela já chega totalmente segura, né? Ela já está tranquila, ela já sabe pelo que ela vai passar, né? Em geral, ela já conhece, então, essa escola há mais tempo, porque ela já tem um convívio maior em função dos outros filhos, tá certo? Então, a coisa vai mais fácil. Uma mãe de primeira viagem, o primeiro filho, ela nunca passou por isso, é lógico, é natural que ela vai sentir aí uma insegurança inicial. E isso vai influenciar no processo. Um outro fator que influencia a segurança é o próprio temperamento da mãe. Como é que a mãe consegue, em função do seu temperamento, ela vai ter uma forma diferente de lidar com o processo, com a sua própria insegurança, tá? E o terceiro fator que influencia na segurança da mãe é o nível de confiança que ela tem na escola. Então, quanto mais
confiança ela tem na escola, é lógico que ela vai se sentir aí mais segura. Quanto mais experiência ela tem, mais segura ela está. Então vai ficar aí, o fiel dessa balança entraria o temperamento da mãe, tá bem? Na questão do ponto de vista da criança, né? Qual é a questão aí? É a segurança da criança. Como é que a criança se sente durante esse processo? E a segurança da criança, para a criança se sentir segura, ela depende de duas coisas, né? Isso eu estou contando, vamos recapitular aqui. Estou contando que o ambiente da escola é o ambiente ideal, que ela tem uma professora segura e um ambiente seguro, acolhedor para essa criança. Então, o que vai influenciar para ela, para a criança, primeiro, é a segurança da mãe. A criança, ela percebe, ela consegue entender, independente da idade dela, se a mãe está segura. Se a mãe está levando ela para um lugar onde a mãe está mega tranquila, mega de boa, feliz da vida por estar levando essa criança, ou se essa mãe está tremendo nas pernas ali, né? O coração palpita, o tom de voz muda, a mão sua. É lógico, a criança percebe tudo isso. Ah, não, Adriana, eu consigo disfarçar muito bem. Consegue nada, amor. Vocês chegam na escola, a gente vê aquela mãe que está ansiosa, que está insegura, né? Isso sai pelos poros. Você acha que não transmite, mas está lá, saindo por tudo quanto é buraco. Tá certo? Então, a sua segurança enquanto mãe é que vai trazer mais segurança para o seu filho. E também o temperamento da criança. Ok? Só que, o que acontece? Temperamento de criança, ainda mais criança pequena, se a gente está falando aqui em adaptação, em geral, quem tem uma maior dificuldade para esse processo são os pequenininhos. E, em geral, os pequenininhos ainda é difícil a gente identificar. A não ser que tenha aquele temperamento muito puro, digamos assim, né? Que a gente já sabe. Ah, não, meu filhinho aqui de 2 aninhos, 3 aninhos, é um puro colérico, é um puro melancólico. Aí a gente consegue identificar bem. Mas se não for, né, a gente vai ter uma certa dificuldade. Então, como é que eu pensei aqui na nossa conversa? Da gente falar sobre essas questões, sobre o ponto de vista do temperamento da mãe. Tá bem? Eu não sei aqui se todo mundo que está acompanhando essa live entende sobre os temperamentos. Então, vou fazer assim, vou dar uma palhinha muito rápida, tá bem? Só para vocês conseguirem acompanhar o restante da nossa conversa. E quem tiver assim, eu não estou boiando, não entendo nada de temperamento, ou então, eu até entendo alguma coisa, mas eu não sei qual é o meu temperamento, então vou embora que eu não vou conseguir acompanhar a live. Não, amor, fica, porque você vai conseguir acompanhar sim, tá? O que você vai fazer depois de dever de casa é fazer a sua inscrição lá na minha bio, eu tenho o link, faz a sua inscriçãozinha gratuita, ok? Nessa inscrição você vai receber um link para os testes de temperamento. Você vai poder fazer um teste para você, um teste para o seu marido, um teste para o seu filho, tá? E depois você vai receber o link de 9 lives que falam sobre temperamento. Aí não tem como você não saber qual é o seu. Também não tem como você não entender de temperamento. Você vai fazer um intensivão sobre temperamentos, ok? Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte, só para dar aquela palhinha para a gente voltar para o nosso assunto, tá bem? Então, os temperamentos são 4 temperamentos. Temperamento é a forma, tá, com que cada pessoa consegue, né, se colocar nesse mundo. É uma forma com que você já nasce com essa estrutura, tá? Ela não muda, ela não altera, não posso ter um temperamento agora e outro depois, mas o temperamento ele é educável. E é por isso que a gente estuda o temperamento. Para que a gente possa tirar o melhor proveito desse temperamento, né, dos pontos positivos, e educar, né, e melhorar, ajustar os nossos pontos negativos. Então, o que o temperamento faz é como se ele fosse um filtro, né? Ele é um filtro que, através desse filtro, através dessa lente, é que ele dá a forma como eu vou enxergar o mundo, como eu vou colocar as minhas impressões no mundo, e ele dá a forma como eu recebo essas impressões do mundo. Tá bem? Então, nós vamos falar aqui, eu vou começar primeiro
falando das mães de temperamento colérico, tá? Então, as mães de temperamento colérico o temperamento colérico é aquela pessoa que ela é expansiva, né? Ela é quente, ela expande, ela coloca as suas impressões para fora, mas ao mesmo tempo ela é seca, ou seja, ela tem uma certa dureza, ela tem uma certa firmeza, ela deixa umas determinadas marcas, né, por onde ela passa, tá bem? Então, essas são as mães coléricas. Que aspectos positivos as mães coléricas têm e que ajudam muito num processo de adaptação de filho na escola? Então, a mãe colérica, ela tem uma convicção muito firme, né? Ela é muito convicta. Ela coloca uma coisa na cabeça, ela já entendeu aquilo, então ela vai perseguir aquele objetivo. Então, a mãe colérica, né, que decidiu colocar um filho na escola, cara, esse filho vai para a escola. Esse filho vai adaptar, independente de qualquer coisa, né? Ela já chega com esse movimento de expansão. Ela tem essa convicção, meu filho vai adaptar. Ela é muito assertiva, né? Eu vou fazer de tudo, eu estou aqui, eu vou colocar essa criança para adaptar, não importa. Não importa se é o primeiro filho, se é o segundo filho, se é o quarto. Ela já chega lá com essa força toda, com essa decisão toda. Porque ela sabe, independente do comportamento do filho, se ela tomou essa decisão, ela sabe que aquilo é o melhor para o filho. Então, o filho pode reclamar, o filho pode chorar, é o melhor para ele vai adaptar e eu estou bem. Então, o que acontece? A mãe colérica é das mães que passam mais segurança para os filhos, porque ela está muito segura. Em geral, ela é super segura, tá bem? Então, e as mães coléricas, elas tentam extrair dos filhos o que eles têm de melhor. Então, ela vai conseguir conduzir o processo ali com o filho de forma a fazer com que o filho se adeque àquele momento, a fazer com que o filho se sinta seguro, se sinta tranquilo, que o filho se sinta animado em ir para a escola, tá bom? Então, ela já chega com essa pré-disposição. Vai se dar bem, vai adaptar, vai ser tudo maravilhoso, ele vai chegar lá, vai me dar tchauzinho e vai ser uma festa, tá? Só que a mãe colérica, ela tem aspectos negativos. E quais seriam esses aspectos? Uma vez que ela está tão convencida, tá? O que vai acontecer? Se o filhozinho dela for um coleriquinho também, e não for mimadinho, tá? Ele vai ser aquela relação maravilhosa de adaptação. A mãe chegou convencida, o coleriquinho chegou lá e deu: tchau, mamãe, eu tô doido, eu adoro um desafio. As pessoas coléricas amam desafios, né? Isso aqui é um desafio para mim, eu vou enfrentar isso, eu vou vencer isso. E a mãe colérica ficou feliz: beijo, filho, tchau, tchau. Foi embora, não quis nem saber da mãe, e a mãe não quis nem saber do filho. Olha que alegria. Melhor coisa para adaptar: mãe colérica de filho colérico, que não é mimado, tá? Muito bem. Agora, se essa mãe colérica, ela é mãe de uma criança sanguínea, tá? O que é essa criança sanguínea? É aquela criança mais... aquela criança que gosta do envolvimento, que gosta ali de estar com a mãe, que quer mais estar com a mãe. E aí, o que vai acontecer? Essa criança vai reclamar: não, mamãe, eu prefiro estar com você, eu ainda não conheço ninguém aqui, né? Aqui ninguém me despertou nada. O que essa mãe colérica vai fazer? Ou pode ser um fleumático também, que pode estar ali meio... O que essa mãe vai fazer? Ela vai forçar uma barra. Então, essa questão negativa, não, vai ficar. Aí a criança começa a... vai ficar. Larga aí, professora, pode carregar. Aí a criança se desespera, né? Não deu nem tempo da criança fazer vínculo com a professora. A criança estava ali ainda se situando no que era adaptação e a mãe foi embora, né? A coordenadora falou: não, mas pelo amor de Deus, espera aqui só mais um pouquinho e tal. E ela foi embora, tá? Então, esse é um aspecto negativo de uma mãe colérica. Ela pode ser muito dura com aquele filho que precisa de um tempinho para essa adaptação, tá? Ao invés de ter um pouquinho de calma e incentivar a passar essa segurança e ter um pouquinho de calma, tá bem?
Então, o que uma mãe colérica precisa nesse período de adaptação? É observar o filho, entender o filho. Esse filho realmente, ele está aí, ele está se sentindo seguro, ele está firme, ok, vou embora e vou tranquila. Não, estou achando que meu filho ainda está um pouquinho inseguro, né? Eu preciso entender, né? Meus filhos, se ele não for colérico, ele tem uma fragilidade ali. Eu preciso entender isso. Ele não é forte como eu, ele tem uma certa fragilidade. Então eu que vou ter que dar esse suporte enquanto mãe para essa fragilidade dele. Eu vou ter que esperar um pouco, né? Eu vou ter que dar esse tempo para que ele se adapte, tá bem? Então, é importante que a mãe colérica desenvolva aí um autocontrole. Então, a melhor dica para mães coléricas: ouçam a coordenadora da sua escola. Ouça a professora da sua escola. Porque se elas são pessoas experientes, tá? Elas vão dizer: olha, mãe, tá tudo ótimo, tranquilo, pode ir embora. A sua criança tá bem. A sua criança vai ficar bem. E aí vai ficar bem. Agora, se a coordenadora falar: não, mãe, olha só, espera um pouco. Senta aqui um pouquinho, a gente vai levar ele lá dentro, a gente vai fazer alguma coisa, daqui a pouco a gente volta, né? Ou então a coordenadora pode falar: olha, não seja tão dura com seu filho, reduz a sua expectativa, espera um pouquinho, você estava achando que ele fosse adaptar logo no primeiro minuto, mas não, pode levar um dia, pode levar 2 dias. Então, mães coléricas precisam ouvir, tá certo? Ouvir, logicamente, quem elas confiam. Então, se você escolheu essa escola, se você confia nessa escola, bate um papo com a coordenadora. Confia no que ela vai te passar, tá certo? E acata. Se ela falar para você, espera, né? Dá um tempo, apoie o seu filho, você faz isso. Se ela disser: meu amor, vai embora, vai na fé, vai embora. Tá bem? Muito bem. Então, vamos falar agora das mães sanguíneas. Então, eu falei das coléricas, que eu acho que são as mais fáceis, ok? Para a gente lidar nesse momento de adaptação. Agora eu vou falar das mães sanguíneas, que eu acho que são as mais difíceis, sabia? Sabe por quê? Porque, em geral, a mãe sanguínea, ela é uma criançona. Ela é uma criança grande. Ela curte aquele estar com o filho. Ela gosta daquele envolvimento do filho, né? Porque a mãe sanguínea, o temperamento sanguíneo, é aquele que também se expande, mas ele não se expande para marcar, ele não se expande para definir, ele se expande para quê? Para envolver, para acolher, para estar junto, ok? Então, o que acontece? Essa mãe sanguínea, ela curte aquele barato de estar com o filho. Ela curte estar brincando com o filho, estar fazendo as atividades com o filho. E outro detalhe, ela consegue se colocar facilmente no lugar do filho. Então, se o filho chora com alguma insegurança, ela entra no lugar do filho e ela vai sofrer junto com o filho. Ai, meu Deus, eu entendo isso. Eu sei que é se sentir inseguro, eu sei que ele está nervoso, eu sei que ele está pegando... Então, ela entra numa noia, né? Ela entra numa paranoia louca. Ou ela vai ficar ali, né, sofrendo ali pelo filho, tá? Ou, às vezes, se esse filho é, por exemplo, colérico, decidido, topa o desafio, ele quer ir, né, e vai falar assim: tchau, mamãe. O que a mãe sanguínea em geral fala? Tchau, não, meu filho, volta aqui, fica aqui comigo. Como é que você vai me abandonar no meu primeiro dia de aula, filho? Você não tem o direito de fazer isso comigo? Como assim você está com essa segurança toda? Você que é a criança de 2 anos, de 3 anos, de 1 ano, e está me dando tchau? Não me abandone, filhinho. Gente, a gente vê isso lá na escola, tá? A mãe sanguínea, ela sofre: meu filho não me ama, meu filho não me quer. Então ela cria toda uma celeuma, tá? Para poder se sentir amada pelo filho. Ela faz uma chantagem, ela tem uma coisa no comportamento dela que ela consegue deixar esse filho inseguro para poder voltar os olhos para ela e ela ir: ah, tá. Agora ele chorou, agora ele desesperou, então agora ele me ama. Tá bem? Então,
Em geral, né, as mães sanguíneas são essas que dão um pouquinho de trabalho pra gente. Ela não quer que o filho se adapte. Ah, não, Adriana, eu sou sanguínea, eu quero muito que meu filho se adapte. Tá, você é o quinto filho, né, amor? E o primeiro você não quer, não. Você mal... Muitas confessam depois, tá? Mas outras, cara, tá lá, guardadinho na cabeça. Guardadinho na cabeça, não quer que se adapte, não. Tá? Para você poder se sentir ali amada, acolhida, né? Estando ali com ele. Tem esse excesso dessa sensibilidade aí, tá bem? E outra coisa, a mãe sanguínea, ela tem uma dificuldade, né, em estabelecer rotinas, em estabelecer limites, tá certo? Então, em geral, no princípio, tá, os filhinhos das mães sanguíneas, eles são um pouquinho, assim, digamos, né, mais soltinhos, um pouquinho menos de limites, ok? Então, ele chega ali, ele chega naquela escola, aquela novidade, ele aproveita um pouquinho, até ficou o primeiro dia bem, mas daqui a pouco, né? Ah, não me interessei mais não, eu não quero mais saber disso não. A mãe sanguínea, ela não consegue chegar ali, né, e definir um limite para o filho. Não, amor, olha só, a escola é importante, nós temos que ir para a escola, vamos para a escola, né, com todo amor e carinho. Não. Como ela consegue se colocar no lugar do filho, ela sofre. Ai, meu Deus, meu filho falou que não quer ir para a escola. Está acontecendo alguma coisa. Ele está sofrendo muito. Eu entendo ele. Eu entendo meu filho. Então, mães sanguíneas, ok que você entenda o seu filho, mas qual foi a escolha que você fez? Né? A sua escolha é consciente? É isso que você quer para o seu filho? É importante que ele vá para a escola agora? Se essa é a escolha consciente e importante que você fez, camarada, respira fundo, tampa o nariz, né? E mergulha nessa. Deixa o teu filho ir. Coloca esse limite para ele. Ai, Adriana, mas ele chora. Faz parte, amor. Para algumas crianças, dependendo do temperamento dele, ele vai chorar. E se você ficar com esse seu comportamento, aí é que ele vai chorar mesmo. Vai chorar 1 semana, vai chorar 2 semanas, vai chorar 3 semanas, cara. Enquanto você não se sentir segura, enquanto você não soltar essa amarra e deixar o teu filho ir, não ficar preocupado em ele estar sofrendo, cara, o que pode ser um grande sofrimento de uma criança numa escola que você escolheu? Se fosse nos Estados Unidos, eu ainda conseguia até entender. Nos Estados Unidos não tem adaptação, não, amor. Vocês têm alguma mãe americana aqui ou que já passou por lá? Estados Unidos, você chega na porta da escola, nunca viu a professora, mulher nunca viu teu filho, nunca te viu, arranca teu filho do colo e leva lá para dentro. Fica 8 horas com ele lá dentro. Te devolve 8 horas depois. E é muito legal, que eu tenho uma prima que passou por isso lá, né? Depois de 3 dias, a criança continua chorando, sabe o que eles falam? Te devolve a criança e fala, ó, essa criança aí não está na idade ainda de estudar, não. Leva para tua casa, que aqui ele não volta. É assim, cara. Então, camarada, dá graças a Deus que você está no Brasil, ok? Você está numa terra no Rio de Janeiro, ou se você não estiver no Rio de Janeiro, ok? As pessoas têm aqui essa afetividade, esse carinho, esse nível de atenção, não é, para as mães e para as crianças. Então, isso, se você escolher uma boa escola, né, uma escola que você confia, né, um dos pontos é isso, como é que a escola trabalha essa adaptação. Tá certo? Então, uma adaptação gradual, com calma, a coisa vai rolar. Tá bem? Então, o que uma mãe sanguínea precisa? Ela precisa disso, ela precisa se conscientizar que o filho, naquele momento, precisa de uma mãe, e não de uma amiguinha que sofra com ele. E não de uma criancinha, né, de 20 e tantos anos, de 30 e tantos anos, que chora igual a ele. Não rola. Então, consciência disso, tá? E, não, postura, respira, eu sou a mãe, eu vou definir aqui o limite para ele, né? E vamos lá. Não ficar tomando partido, né? Ah, mas ele hoje chorou tanto, né? Tem alguma coisa nessa escola. Para ele chorar, tem coisa na escola. Não tem coisa na escola não, amor. Ele não adaptou ainda, ele ainda vai chorar um pouquinho.
né? Se ele é um colérico ou se ele é um melancólico, ele vai adaptar logo. Agora, se ele é um sanguíneo,zinho, dependendo do fleumático, o fleumático também até adapta logo. Eu vou dar mais exemplo aqui, se o nosso tempo permitir, né? Ah, era bom a Andresa aqui, que a Andresa ia me dar uns cortes aqui legal, fazer as perguntas, né? Então, isso. Falamos das mães sanguíneas. Vamos passar agora, para dar tempo da gente falar com calma, as mães melancólicas. Então, o que acontece com a mãe melancólica? Uma melancólica é muito organizada, né? Ela também tem uma questão aí, né, de... Ela vai pensar nessa escola, ela vai levar, sei lá, 1 ano para decidir que vai colocar a criança na escola, mas uma vez que ela decidiu, né, ela está decidida. Ela vai partir para cima, né? Ela entende muito o seu papel de mãe, ela entende o seu papel de disciplinadora, né, de organizadora das coisas. Então, a mãe melancólica, ela tem uma tendência também a facilitar o processo da adaptação, né? Como ela tem essa consciência, essa importância toda, ela não fica... ela não fica nessa, ela sabe o que é o melhor para o filho, ela tomou a decisão, demorou para tomar, levou 1 ano para escolher a escola, perguntou 500 coisas na escola, visitou a escola 30 vezes, mas ela tomou a decisão, ela embarca naquela, tá certo? Ela vai dando esse apoio pro filho. Qual o aspecto negativo de uma mãe colérica, de uma mãe melancólica, perdão? Como as melancólicas têm uma coisa assim, muito forte com ordem, tá? Se ela chegar na escola e ela vê uma mínima desordem, aquilo dá um abalo nela. Ela começa a ficar preocupada. Não, tem alguma coisa errada aqui. Poxa, quando eu visitei, das 30 vezes que eu estive aqui, essa escola estava impecável. Ela estava maravilhosa. Agora, na adaptação do meu filho, olha que bagunça. Mãe melancólica. Não dá para a gente ficar muito organizadinho na adaptação de criança pequena, entendeu? Porque a gente tem que se virar nos 30 para agradar essa criança, para fazer um vínculo com ela. Então, ó, olha o carrinho aqui, olha a bonequinha ali, e vamos passear aqui, e vamos fazer não sei o que lá. Não sobra tempo e atenção para ficar arrumando sala, não é? É professora, é coordenadora, são as assistentes, todo mundo, ó, fazendo de tudo para encantar essa criança, tá? Enquanto isso, tem umazinha que está chorando ali, tem outra ali no cantinho que também está berrando, tá certo? Então, é lógico que, em princípio, um pouco de ar de desordem vai ter no ambiente. Um pouquinho, vai ter, tá? Então, não se preocupa com isso. A ordem vai voltar. Aquele colégio que você visitou 30 vezes, nas 30 vezes estava ordenado, vai voltar. Assim que a adaptação estiver tranquila, vai voltar. Vai voltar tudo ao normal. Confia, tá bem? Outra coisa, a mãe melancólica tem uma dificuldade com gradualismo, de entender que tem coisas que passam por etapas e que a adaptação pode acontecer, dependendo do temperamento do seu filho, pode acontecer em etapas. Então ela acha também que isso, o filho chegou ali e vai se adaptar. Em 10 minutos. Não, amor, calma. Dependendo do temperamento dele, ele pode se adaptar. Dependendo, não. Ele vai aos poucos. Então, a mãe melancólica também, como a mãe colérica, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa, tenha calma, espere um pouco. Seu filhinho vai chegar lá. Se você estiver tranquila, aí ele vai chegar lá mais rápido ainda, tá bem? Então, as mães melancólicas, né, elas precisam entender que o filho pequeno, ele ainda não entende ordem com tanta facilidade. A mãe melancólica, assim que também como a colérica, tem aquela tendência de chegar assim, olha, meu filho, entrou na escola, vai lá, fica com a sua professora, fica aí, se comporta e tal. Cara, ele não entende, calma, ele tá pequenininho, tá? Não é isso. Mas eu sei, minha melancólica, é difícil para você, né? Você é seca, você tem essa questão mesmo,
tá? Mas também não se culpa não, gente. Você é maravilhosa em várias outras coisas aí que ajudam muito o seu filho, tá? Então, diferente da sanguínea, que consegue se colocar totalmente no lugar do filho, a mãe melancólica não consegue, né? Existe esse distanciamento. Então, a mãe melancólica, ela precisa tentar se colocar um pouquinho no lugar daquela criança, né? Saber que para ela pode ser difícil esse momento. Então, respirar e ter um pouquinho de paciência. Finalmente, as mães fleumáticas, tá certo? As mães fleumáticas é aquele temperamento da água, né? Aquele temperamento de boa. A mãe fleumática, ela é de boa. Ela já chega assim, de boa, ela é calma, ela transmite aquela calma, ela é gentil, ela já chega no colégio, né, com aquele sorriso, e ela é paciente, ela foge do conflito. Ahá! E doutor Roberto, tá aí, ó, tô conversando aqui sobre adaptação de criança e escola em relação aos temperamentos. Fica aí que tá legal, hein? O pessoal pelo menos tá rindo. Pelo menos pra gente se divertir, tá servindo, né, galera? Então, olha lá. Então, essa mãe de boa, né, que não gosta de conflito, não perde a cabeça, você pensa, nossa, essa então é mais fácil. Se ela é de boas, ela não quer conflito e ela entende muito bem, né? A tendência do fleumático é estabilizar o ambiente. Você fala, putz, vai estabilizar aqui legal, né? Depende. Depende. Porque ela é tão de boa que também ela tem essa dificuldade de colocar os limites, de definir aqui e mostrar para o filho, olha, filha, é isso aqui o importante agora, é isso aqui que você precisa, né? Então, quando ela vê ali que o filho tá num processo ali de dificuldade de enfrentamento dessa situação, ela quer encerrar o conflito, ou seja, ela quer pegar o filho no colo e ir embora. Ó, acabou a adaptação, meu filho não está curtindo isso, né? Ela não briga, ela não faz cara feia para a professora, ela vai embora com um sorriso no rosto, mas ela pega a criança, ela quer ir embora. Tá certo? Não, olha, amanhã eu volto, não tem problema não. Ah, que bom, ele tá assim, né? Não tem problema não. Deixa eu ir embora para casa para ele parar de chorar e depois eu volto, tá? Então, mãe fleumática, você, né, a mãe fleumática, ela pensa muito. Então, ela vê, às vezes, ali o filho que não está adaptando, ela começa devagar, né? Ah, o que será que está acontecendo? Por que será? Não é hora de ficar pensando muito, não. É hora da gente agir, né? Mostrar a segurança e falar, não, filhinho, pode ir. Mamãe está aqui, vai ficar tudo bem. Está tudo numa boa, né? Então é isso. A mãe fleumática, ela exige menos do filho, né? Então, ela, por mais que ela entenda ali que a escola é boa naquele momento, ela não quer dar aquele empurrãozinho, né, para o filho. Vai, pode ir, a mamãe está aqui esperando. Vai ficar tudo bem, né? Ela tem um pouco dessa dificuldade como as mães sanguíneas. A diferença é que ela é de boa, ela é calma, ela é tranquila, ela estabiliza o ambiente, e a mãe sanguínea é ar, né? É furacão. Mãe sanguínea, adaptação, ela cria tumulto. Mãe na adaptação, está tumultuando, você pode ver, é mãe sanguínea. Não consegue ficar parada, né? Então, a mãe fleumática, ela quer entender. Ah, mas por que será que não está adaptando? Mas por que será? Ela quer entender. Não é hora de entender, amorzinho. Não é hora de entender. É hora de corrigir seu filho. Se ele está ali fazendo uma birra, se ele está chorando, né? Não, meu filho, ó, vamos lá, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Tá bem? Então é isso, gente. Em linhas gerais, é isso, né? Aí a gente tem, como eu falei aqui, um pouco dessas combinações. Se eu tenho uma mãe de boa, mãe fleumática, com um filho fleumático, os dois são de boa, também a adaptação vai ser tranquila. Ele logo vai conseguir fazer Então, tem uma pergunta aqui, né? Uma das primeiras que a Elisa me mandou. O que fazer para que haja interesse da criança em ir para a escola?
tá? Você tá no colégio, Andressa? Deixa eu ver se eu chamo do colégio, então. Peraí. Até o João entrou aí, ó, João. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Não, isso aqui é filtro. Agora, nem a opção de eu chamar alguém, gente. Mandar mensagem. Tá muito doido isso, gente. A pessoa aqui, essa Instagrammer aqui tá muito fraca hoje. Vamos lá. Então, o que fazer para que haja interesse da criança em ir para a escola? Vamos lá. Naturalmente, tá? Pois é, Andressa, não está aparecendo a opção aqui de eu enviar, de eu convidar. O que aconteceu? Tá? Enviar aqui, deixa eu ver como é que tá aqui, ó, colégio. Peraí, gente. Não fiquem nervosos. A gente começou de novo, vai ficar mais 1 hora aqui. Não, brincadeira, estou brincando. Amanhã tem que acordar cedo. Enviar. Incluir. Tá vendo? Enviei aqui alguma coisa. Me chama aí, pede autorização para você entrar, Andressa. Tudo doido. Então, o que acontece? Né? Se você definiu, se você decidiu que está na hora do seu filho entrar para a escola, né, e você procurou uma boa escola, é lógico, tá certo? Que essa escola, ela vai ter muitos atrativos, tá bem? Ela vai despertar naturalmente interesse, né? Você vai buscar uma escola que desperte o seu interesse. Se já despertou o seu interesse, você enquanto mãe, você olhou, você vai verificar qual o nível de atividades, qual o nível da sala de aula, né? O que tem de atrativo em sala de aula, como é o parque, se tem um jardim, se tem brinquedos, tudo isso você vai observar. Então, você como mãe, né, ao escolher essa escola, você tem que buscar uma escola que seja interessante para o seu filho, tá? Então, fazer que a criança tenha interesse é uma escola interessante. Chegou na escola, né, a criança, o natural, a criança tem um motor interno, né, que é uma curiosidade interna, que a gente chama aí de encanto, por descobrir as novidades, por experimentar. Então, a escola ela traz tudo isso naturalmente. Tudo é novidade. Ela só precisa se sentir segura. A partir do momento que ela criou um vínculo afetivo com aquela professora, né, ou com a assistente, ela se sente segura nesse ambiente, ela vai se soltar, tá certo? Uma sanguínea e uma colérica, uma criança sanguínea e uma criança colérica, ela vai se soltar mais. Logo de cara, ela já vai sair explorando, metendo a mão nos brinquedos e tal. O fleumático e o melancólico, ele vai demorar um pouquinho. Mas todos eles, né, o que eles precisam, primeiro de tudo, é ter esse vínculo afetivo para ele se sentir seguro e daí, minha filha, partir para o abraço. A escola que se você escolheu, se você achar interessante, é lógico que o seu filho vai achar interessante. É lógico que ele vai querer. Agora, né, se ele sabe que em casa também tem coisas super legais para ele fazer, né? Em casa ele sabe que o irmãozinho mais novo vai continuar em casa, fazendo coisas super interessantes. É lógico que isso vai abalar um pouco, né, esse desejo dele, esse interesse dele pela escola. Porque ele, poxa, é óbvio que estar com uma mãe presente, uma mãe que se interessa, uma mãe que observa, uma mãe que convive, é lógico que isso é uma competição desleal com a escola. Tá certo? É lógico, a criança vai preferir ficar em casa, porque a casa é muito boa. Tá certo? Mas, se você já tem tudo isso em casa e você consegue, então fica com o teu filho em casa mais um tempo. Tá? Mas, em geral, né, a mãe está iniciando um processo aí de volta ao trabalho, quer trabalhar pelo menos meio período e tudo mais. Então, ela vai mostrar para a criança, olha, amor, nesse horáriozinho aqui, que você vai para a escola, não tem nada em casa. A mamãe vai fechar a casa, ó. Não tem nada em casa. Então, a criança começa a perceber, realmente, estar na escola é melhor, porque a mamãe não vai estar em casa, a mamãe vai estar fazendo outras coisas, né? Às vezes, você pode até nem trabalhar fora, mas ele vai entender, não, olha, a mamãe vai ter que fazer mercado, a mamãe vai ter que resolver isso, resolver aquilo, tá bem? Então,
A questão do interesse pela escola é você ver que a escola seja de fato interessante, apresente oportunidades interessantes para o seu filho e que o que está competindo em casa não seja mais interessante que a escola. Tá bem? Então vamos lá, tinha uma outra perguntinha aqui. O que fazer após 3 semanas de adaptação e a criança ainda não se adaptou? Então a primeira pergunta é: você já se adaptou? Você está segura? Tá? Se você não está... Adriana, eu estou mega insegura. Aquela professora, não senti firmeza nela. Então não adianta você guardar isso para você. Se você está insegura com qualquer coisa, seja com a professora, seja com a coordenadora, seja com o ambiente escolar, seja com um amiguinho, não, eu vi um amiguinho que tem cada canino desse tamanho, aquilo ali vai devorar o meu filho. Não importa. O que esteja te causando a insegurança, é importante que você vá à escola e converse com a coordenação. Você precisa vencer essa insegurança. Porque enquanto você tiver um pingo de insegurança, teu filho não vai adaptar. 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. A gente já teve criança na escola 1 ano que não adaptou. Chorou o ano inteiro. Tá? Pode acontecer. Então, primeiro verifica você. Não, já verifiquei. Descobri, eu tenho uma insegurança. Vai lá, resolve. A coordenadora vai fazer de tudo para que te dar um suporte e trazer essa segurança para você. Então, você está se sentindo segura? Não, Adriana, tem 3 semanas e eu estou super, super segura. Tá. Então, se você de verdade está segura, se você de verdade é uma mãe colérica, decidida, que quer as coisas, né, que está dando esse apoio, a criança não adaptou, né, pode dar uma olhadinha, porque tem algum desequilíbrio afetivo em casa. Tá? Tem algum desequilíbrio afetivo em casa. Mãe segura que criança não adapta, tem alguma coisa em casa acontecendo. Ou a mãe está com alguma questão afetiva com o pai em casa, ou a mãe está descompensada afetivamente, digamos, em relação ao outro filho. Né? Nasceu, tem um pequenininho, que ela tem que estar dando mais atenção agora, ou então tem um mais velhinho que está doente, ou então já tem um pré-adolescente que está dando problema de nota. Tem alguma coisa nesse ambiente que faz com que o seu filho, tá? O ambiente de casa, que faz com que o seu filho se sinta afetivamente inseguro. Tá bem? Então, ele vai, obviamente, querer ficar colado com você. Ele não vai querer ficar separado na escola. Por mais que a escola se mostre como um ambiente seguro, por mais que você tenha segurança na escola, confiança na escola, tá? Seu filho está trazendo uma questão aí dele, tá bom? Então, em geral, é isso. Gente, 2 semanas, 3 semanas, com uma mãe confiante, tá? Com uma mãe segura, decidida, não tem criança que não se adapte. Vou voltar para o parênteses, para quem chegou aqui depois. Eu estou partindo do princípio que nós estamos, de fato, numa escola ideal. Ou seja, que eu do outro lado eu tenho uma professora e uma coordenação super seguras, que sabem o que estão fazendo num ambiente acolhedor para essa criança. Tá? Professora segura, ambiente acolhedor, 3 dias, 4 dias, no máximo, a gente faz o vínculo com a criança. Tá? A professora já vai direto, ela já pesca no olhar a criança que é insegura e ela vai já em cima daquele para fazer logo o vínculo com aquele, engudunha naquele até não soltar, até que ele ficar apaixonado. E as crianças se apaixonam pelas professoras. Né? Se elas têm uma mãezinha segura e afetivamente, com um ambiente afetivamente equilibrado em casa. Ela se apaixona pela professora. Em 2 tempos. Tá? Então, se isso não está acontecendo, tá? Passou, não. Ambiente super favorável em casa. Não tem irmãozinhos, os irmãos estão bem, estão todos na escola, eu estou bem com meu marido.
Então aí você vai olhar para a escola realmente. Pode estar acontecendo alguma coisa na escola. Você pode ter uma professora insegura, uma professora nova, sem muita experiência, ou uma turma muito grande, com muitas crianças para adaptar, né? Com alguma criança que, assim, que chora muitíssimo, ou que tem alguma situação de uma agressividade exacerbada na turma, ou seja, uma criança que bate, que morde, tá? Então, você investigar a escola, se, novamente, gente, lógico, vou defender a escola, que eu estou na escola, ainda mais a minha escola, e o Monte Alto eu vou defender com todas as minhas forças, né? Mas, em geral, se você fez essa escolha, se você confiou na escola, verifica isso. O nível da sua segurança, tá? O nível da sua confiança nesse processo. Depois, o ambiente afetivo de casa, isso tudo tá ok? Então, vai lá, dá uma investigada na escola, porque pode, de fato, estar acontecendo alguma coisa nesse processo. Tá bem? Vamos lá. Outra pergunta aqui. A ausência de choro, né? A mãe que perguntou. A ausência de choro não significa estar adaptado. Quais sinais de adaptação estabelecida? Uma criança melancólica, né, que não externaliza muito, ou uma fleumática, elas podem não chorar e não estar adaptadas. Mas sempre tem sinal, gente. Se a criança entrou bem, né, não reclamou, ela está adaptada. Tá? Um melancólico, ele nunca vai para a escola e vai falar assim: Oba! Tô indo para a escola, mãe, que legal que você me trouxe para a escola. Tchau, mãe, vai embora. Não aparece aqui nunca mais porque eu amo a escola. Cara, o melancólico não vai ter isso nunca. Nunca. Ele vai, a tendência de uma criança melancólica é entrar bem quietinha, cabisbaixa, olhando para baixo, um olhar mais característica dele, temperamento dele. E aí, se a escola conhece temperamento e percebe que ele é um melancólico, a escola vai entrar para atuar nisso e dar um up nesse melancólico. Vamos levantar esses olhos, vamos entrar no processo de comunicação, mas ele nunca vai ser efusivo como um sanguíneo e um colérico. Tá bem? Então, meu filho tá triste. Ele vai para a escola triste. Peraí, amor, ele é melancólico? Não, ele não vai para a escola triste, não. Ele vai para a escola do jeito que ele é, melancólico. Uma criança melancólica, ela não é uma criança triste. Ela é uma criança introspectiva. É uma criança que tem movimento. Assiste lá minhas lives depois, se você não está entendendo isso. Tá? É uma criança que a movimentação dela é interna. O agito dela é interno. Não está aqui fora. Não está aqui fora com uma criança sanguínea e a criança colérica. A movimentação dela, a curtição dela está dentro dela. E aí a mãe que é sanguínea não consegue entender isso, porque essa mãe é assim, ela olha para o filho melancólicozinho que está indo para a escola tranquilinho e ele fala: não está adaptado. 2 anos, ainda está conhecendo o filho, não conhece o filho direito ainda, né? Não está adaptado, ele está triste. Olha, comigo ele gargalha. Lógico, cara, com você. Tem criança melancólica que nem com a mãe gargalha. Tá? Então, vamos conhecer esse temperamento direitinho do seu filho. Tá? Não coloca aí de que meu filho não está adaptado, meu filho está triste, ele está cabisbaixo. Cara, isso pode ser o temperamento dele. Agora, não. Meu filho é uma criança super expansiva, super alegre, saltitante, qualquer lugar que ele vai, festinha, praia, parque, play, tá sempre animado. Agora, para a escola, ele vai cabisbaixo. Opa, aí realmente, né? Tem uma coisa aí pra gente perceber. Mas, então, em geral é isso. A criança não adaptada, tá? Ela vai chorar, tá? Ou ela vai se jogar no chão, ou ela vai agarrar a perna da mãe e não vai soltar. Essa criança aí, de fato, não está adaptada. Mas agora, uma criança que entrou, deu um beijinho, deu um tchauzinho, ela está adaptada. Tá? Agora, tem umas que podem
né, o momento da separação pode ser um pouquinho mais difícil, pode escorrer uma lágrima, pode fazer um beicinho assim. Mas, se a professora ou a coordenadora falaram para você, olha, foi só no momento da separação, ela botou o pé na sala e a coisa reverteu, acredita, isso acontece. É o momento da separação que é difícil, dependendo do temperamento. A criança que é mais sensível, né, para ela, custa um pouquinho esse momento da separação. Mas depois, né, em geral, quem é essa sensível aí? É uma criança sanguínea. Ela dá aquela sofridinha, tá? Mas chegou na sala, putz, muita coisa para fazer, amigos, histórias, música. Esqueceu que a mãe existe. Esqueceu. E a gente vê isso claramente. E essa é a nossa experiência aí de anos com trocentas turmas e trocentas crianças. Tá? Então isso pode acontecer. Vamos lá. Para os 4, deve ser o quê? Os 4 anos, né? Existe uma média de tempo normal esperado para a criança estar adaptada, não é? Para uma mãe segura, para uma mãe tranquila, afetivamente equilibrado, equilíbrio afetivo em casa tranquilo, né? Primeira semana a criança já adaptou, gente. Tá? Primeira semana a criança já adaptou. Principalmente se for uma criança de meio período. Meio período, uma professora segura, experiente, com um ambiente acolhedor, com a mãe segura e ambiente afetivo em casa equilibrado, estudando meio período, uma semana já está adaptado. Tá? Aquelas até os mais difíceis, porque os mais fáceis, em 2 dias já adaptou. Tá bem? Agora, né, pode ser que uma possa demorar um pouquinho mais, né? Umas 2 semanas. Pode ser, no caso lá do colégio, o Monte Alto também tem, né? A gente trabalha com período integral. Então, são muitas adaptações. Não é só a adaptação da criança ficar meio período longe da mãe. É a criança ficar meio período, a criança adaptar a alimentação, ela vai comer fora de casa. Ela vai comer uma comida diferente. E ela vai comer sem a presença da mãe. Então, em geral, no integral, a criança ainda vai dormir também. Então, ainda tem esse processo de adaptação de sono. Então, uma criança para integral, aí demora um pouquinho mais, pode levar aí umas 2 semanas. Tá bem? Então, em geral, como a gente faz? A gente adapta essas crianças primeiro no meio período, tá? Ela fazer o vínculo com a professora no meio período. E aí, na segunda semana, a gente começa a adaptação de alimentação e sono. Então, com todas as variáveis equilibradas, 2 semanas adaptou. Tá? Agora, quando você tem uma criança, digamos, colérica, tá? E uma mãe sanguínea ou fleumática, que não conseguiu botar limites nesse filho, mesmo com 2 anos, tá? Eu vejo isso com crianças já com 2 anos. Tá? E a criança é a que manda na mãe, amor, bota um mês aí para adaptar. Tá? Porque não é questão de adaptar. Ela tá mandando ali na mãe. Ela não quer ficar na escola. Tá? Ela tá definindo, com 2 anos, ela tá definindo o que ela quer. E ela sabe que a mãe é fraca e ela vai ficar no pé da mãe até que a mãe, né, desista de deixá-la na escola. Tá? Então, isso acontece muito. Mas acontece o quê? Quando o filho é um filho colérico, tá? Que não passou por limites e que é a autoridade da relação. Isso a gente também vê lá na escola. Tá? Então, a criança manda na mãe. Então, ela não adapta por quê? Porque ela não quer adaptar, ela não quer estar na escola, ela quer estar fazendo outra coisa, né? Ela quer estar mandando na mãe. Porque o que vai acontecer na escola? Uma criança colérica que está acostumada a ser o rei em casa, quando ele chega no colégio e observa, putz, aqui eu não sou rei, aqui eu sou súdito, né? Aqui eu sou só mais um na multidão e ninguém vai fazer minhas vontades, o que eu vou fazer aqui? Não fico aqui de jeito nenhum.
Então, por isso que eu falei, uma criança colérica, ela se adapta em 2 minutos se ela é uma criança com limites. Se ela é uma criança que consegue reconhecer a autoridade. No primeiro dia, ela já chega e fica feliz, tá? Agora, uma criança colérica que não tem uma relação de autoridade boa com os pais, onde ela é a autoridade, ela chega na escola e se depara com uma autoridade, ela não fica. Ela não fica. Tá? Ela quer ir embora para casa onde ela manda. Então, esse é um outro ponto para você observar, né? Quem é que manda na sua casa? Seu filho? Se é seu filho que manda na sua casa, realmente vai custar para adaptar. Só vai adaptar mesmo na hora que você pegar a rédea dessa situação, assumir essa situação como autoridade, colocar um limite para ele e falar: olha, amor, a bola está contigo. Pode ficar na escola que eu estou indo embora. Tá? Porque, em geral, a mãe que não tem autoridade, ela fica ciscando ali, ela fica ali sofrendo, porque meu filho está sofrendo, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar perto dele, tá? E, na verdade, não está sofrendo nada. Ele está sofrendo zero. Ele está definindo o que ele quer. Que é ir voltar para casa para poder mandar. Voltar para casa para ele poder fazer o que ele quer. Porque na escola, ele não pode fazer o que ele quer a hora que ele quer. É lógico que tem muitas coisas que a criança quer, ela vai poder fazer. Mas nem sempre ela pode fazer tudo o que ela quer no momento em que ela quer. Então, essas crianças coléricas, elas vão bater. Aí, o que a gente faz na escola? A gente vai e começa a ajudar a mãe a assumir o papel dela de autoridade. Tá? E aí, em 2 tempos, que é colérico, em 2 tempos, adapta. Tá? O que mais? Espera aí, tinha mais pergunta aqui. Calma, gente. O que fazer se o interesse pela escola não acontecer mesmo após cerca de 4, 5 meses? Então é isso, gente. Meses que uma criança não adaptou, tá? É isso. A mãe continua insegura, tá? Ou a mãe não consegue transmitir um equilíbrio afetivo em casa, ou seja, ela não consegue de verdade se envolver com esse filho, dar atenção para esse filho, ou porque ela não quer, ou porque ela não consegue, porque tem alguma outra coisa, né, que está tirando esse foco dela, tá? Ou porque é uma criança extremamente mimada e que manda na casa, e que é a autoridade da casa, tá? Vocês podem verificar isso. Se alguém tiver aqui uma situação como essa, criança de 4, 5 meses, uma mãe que é segura, que tem autoridade nas mãos, que tem um ambiente de casa afetivo, equilibrado, e a criança está 4 meses sem adaptar, me manda no direct que você é um caso para eu estudar. Vou querer muito te ajudar, tá? Vou te ajudar. Pode me mandar o direct e falar: Adriana, sou eu, 4, 5 meses, tudo equilibrado, né? Aí, certamente, a gente vai poder investigar aí a escola, vai ter alguma coisa aí na escola de verdade, tá? Existe idade aproximada que se pode identificar traços de determinado temperamento? Não existe, né? Com 5, 6 anos, quando a criança já tem um domínio da linguagem, né, um pouquinho mais amadurecida, aí você consegue distinguir um pouco mais, né? Se não for um caso de um temperamento puro, tá? Porque os puros, né, um colérico puro, com 2 anos você já viu, cara, isso aqui é um colérico, né? Um melancólico puro, cara, isso aqui é um melancólico, com 2 anos você já identifica, tá? Colérico, então, meu filho, se ele é puro, com 1 ano você já identificou que o bichinho é colérico, tá? Mas tem aqueles casos, né, que você fica ali meio na dúvida, né? Ele é colérico ou ele é sanguíneo? Não, ele é sanguíneo ou ele é um fleumático? Ele é um colérico ou ele é um melancólico? Né? Os temperamentos vizinhos, né, eles têm ali uma zona de interseção, tá? E que isso pode provocar uma confusão, uma dificuldade da gente identificar qual o temperamento, né?
Então, e como eles são pequenininhos, não dominam a linguagem ainda, então fica mais fácil. Tem determinados comportamentos que podem aí um pouco confundir a gente. Até em função disso, né, vou abrir um parênteses aqui. Eu já estou prometendo isso há um tempo, da gente conversar sobre esses aspectos para facilitar a gente a definir o temperamento, né? Se é puro, ok, já defini, consegui. Agora, putz, às vezes tem uma criança que se jura, não, ela tem os dois temperamentos, tá? Ou então, não, cara, como é que pode? Eu tenho 2 filhos, que é o meu caso. Eu tenho 3 filhos sanguíneos, mas dois deles não tem nada a ver um com o outro. Como é que pode isso? Os 2 serem sanguíneos, né? Pode. Porque a gente tem os subtipos de temperamento, tá certo? Que é a preponderância de um aspecto sobre o outro. Uma preponderância do quente sobre o úmido, ou do úmido sobre o quente, do quente sobre o seco, do seco sobre o quente, ou do frio sobre... Então, dependendo dessa preponderância, você tem uma determinada variação dentro do temperamento. Então, já vou aproveitar essa live aqui. Já tem 35 pessoas agora. Semana que vem, eu vou voltar para o tema, para os temas de temperamentos, e eu vou falar sobre isso. Vamos falar sobre essas preponderâncias e sobre os aportes, tá? Para ver se agora a gente consegue, né, definir mais rapidamente qual o temperamento dos nossos filhos ou o nosso próprio temperamento, tá bem? Então, não existe uma idade aproximada. Em geral, assim, a partir dos 6 anos, com essa linguagem dominada, a gente consegue... Já é bem mais fácil, tá? A gente definir. Acabou? Não tem mais perguntas aqui para mim? Não tem, gente. Maravilha, né, Andressa? Já deu aqui mais de 1 hora de live. Vamos ver se eu consigo baixar. Eu acho que mesmo a outra eu consigo baixar em alguma coisa. E aí o pessoal, a Andressa dá um jeito de fazer uma ediçãozinha, né? Espero que eu tenha ajudado mais do que confundido vocês. Não, sempre ajuda, né, gente? Por mais que a gente não entenda o temperamento, só da gente parar. Essa é a grande chave da coisa. A gente parar para se observar. A gente parar, né, para ver, putz, mas será que eu sou assim? Ou será que eu sou assado? E será que eu sou essa colérica? Ou será que eu sou essa melancólica? Gente, isso já é um ganho tremendo para a gente. A gente parar para tentar se conhecer, para a gente parar para tentar se enxergar, tentar conhecer o filho, tentar enxergar o filho. Gente, isso aí é de um ganho tremendo, tremendo, tá bom? Então, espero que eu tenha trazido aí um conforto para aquelas mães que ainda estão passando por adaptação, tá? Quem quiser pode me mandar um directzinho. Não garanto que eu vou responder logo, eu estou desenvolvendo esse material. Eu quero ver se na semana que vem sai esse material para a gente bater esse papo, tá? Mas deixa o direct lá e a gente vai conversando, tá bom? Uma pena que a Andressa não pôde conversar aqui com a gente. E eu vou fazer então o seguinte, Andressa, para compensar, um pouquinho mais para frente a gente faz uma outra live com o pessoal do Monte Alto, tá? Você pensa aí num outro tema e aí a gente conversa e convida esse pessoal bom aí para bater um papo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana aí que nós temos. Tchauzinho.